O empresário Elon Musk escreveu mais mensagens endereçadas a Alexandre de Moraes. Numa delas, ele afirmou, abre aspas, essa censura agressiva parece violar a lei e a vontade do povo brasileiro, fecha aspas. Musk também pediu o impeachment de Alexandre de Moraes em outra mensagem, abre aspas. Em breve, o X publicará tudo o que é exigido por Alexandre de Moraes e como essas solicitações violam a legislação brasileira. Este juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha, Alexandre, vergonha, fecha aspas. Musk ainda chamou Alexandre de Moraes de Darth Vader do Brasil, em referência ao vilão da saga Star Wars. E hoje, Elon Musk voltou a comentar a censura no Brasil. Em um relato por meio de áudio, o empresário afirma que a plataforma recebia demandas de Alexandre de Moraes para suspender as contas de integrantes do parlamento e também de jornalistas. Being given demands to suspend sitting members of the parliament and major journalists. And moreover, we could not tell them that this was at the behest of Alexander Morales. We had to pretend that it was due to our rules of service. And that was the final straw, and we said no. Bom, na legenda da publicação desse áudio, Elon Musk fez um convite para o ministro do STF, aspas, este é o cerne do problema. O que você diz, Alexandre? Vamos debater isso abertamente, fecha aspas. Ana, quero ouvi-la. Lembrando que esse áudio está disponível na rede social X de Elon Musk, está repercutindo aí nas redes sociais durante todo o dia, para quem tiver interesse, quiser acompanhar aí na íntegra. Mas basicamente, né, Ana, o que diz o empresário Elon Musk, o ministro Alexandre de Moraes impôs que a plataforma assumisse a responsabilidade pela censura, pelo banimento dos perfis na rede social. Exatamente, esse áudio também já é um áudio que está rodando, né, aqui nos Estados Unidos, porque ele abriu uma sala, né, assim que a gente fala ali, uma sala no SpaceX, é uma sala onde as pessoas entram e começam a ouvir, é um papo com áudio apenas, e o que ele diz é gravíssimo, Paula, é gravíssimo. Ele afirmar que Alexandre de Moraes simplesmente ordenava o banimento, o bloqueio de contas e que o Twitter deveria levar esse ônus, não, é porque você não respeitou as diretrizes da plataforma. Isso é gravíssimo, porque nós já... Perdemos a conexão. Voltei. Voltou, Ana. Voltei. Nós já temos na nossa Constituição a segurança que nós precisamos para perfis anônimos, postagem anônimas ou alguma postagem que venha a quebrar, né, alguma cláusula dessas diretrizes das comunidades. Só que, nesse caso, Paula, o post específico ou aquela postagem específica ou tweet específico é que é derrubado ou que é suspenso, não uma conta inteira. Isso é censura prévia? Sim, sim. Como a ministra Carmen Lúcia disse, né, lá em 2022, não, parece censura, né, mas até segunda-feira, dia 31, nós vamos ter que dosar esse remédio para não virar veneno, e nós entramos, né, naquele filme lá do Tom Cruise, que as pessoas eram presas por crimes futuros. Porque você derrubar uma conta inteira, repito, você questionar uma postagem, olha, isso viola o Marco Civil, isso viola a liberdade de expressão de acordo com as leis brasileiras, no artigo tal da Constituição, isso é uma coisa. Agora, você derrubar perfis de parlamentares, inclusive, jornalistas influentes, perfis inteiros, isso é censura prévia. Você não quer que aquelas pessoas continuem falando algo que está incomodando. Então, diante dessa gravidade, Paula, dessa censura prévia que hoje ficou mais estabelecida ainda no áudio do Elon Musk,
o que o Senado vai fazer. A CPI de autoridade, o deputado Marcel Van Hatten falava com a gente ontem no 4x4 da CPI de autoridade. É preciso começar a investigar isso, porque a Rede X vai cair. O Alexandre de Moraes colocou Elon Musk nesse inquérito aí que não acaba nunca, de ofício. Não houve manifestação da Polícia Federal, não houve manifestação do Ministério Público. Mas a ordem judicial, que foi o que a gente mais leu hoje, né, dos esquerdistas aí, da torcida de pompom, torcida organizada de pompom do consórcio. Mas ordem judicial se cumpre e se recorre, mas se recorre a quem? Se já vem uma ordem de ofício exatamente daquele juiz da Suprema Corte que é vítima, que é julgador, que é o promotor, que é a polícia, que é absolutamente tudo. Né? Agora, não dá, né, para ouvirmos mais, eu só estava cumprindo ordens. Isso acabou lá atrás, em Nuremberg. Não, eu só estava cumprindo ordens que estão acabando com o Brasil, destruindo nossa Constituição, nossa República, nosso ordenamento jurídico e agora destruindo nossa imagem como um país livre e uma democracia livre aqui fora. Isso tem consequências gravíssimas, Paula, até para a nossa economia. Investidores estrangeiros, o Financial Times ontem deu uma manchete enorme dizendo: olha o que está acontecendo no Brasil. Investidores serão afastados do nosso Brasil. A consequência do que Alexandre de Moraes está fazendo vai muito, muito além de a discussão ali na Rede X entre ele e o Elon Musk. Atinge uma esfera muito grande no nosso país, para o nosso futuro. O Senado precisa entrar de cabeça nisso. Não dá mais. Não dá mais para sermos um pária internacional, seja por parte de um executivo medíocre que flerta, não digo nem flerta, mas que é praticamente casado com grupos terroristas e aqueles países que financiam grupos terroristas, como o Irã, por exemplo, e um pária internacional também nas mãos de um ministro que se acha o dono do judiciário no Brasil. Silvio, denúncia gravíssima essa de Elon Musk. Ele, inclusive, convidou o ministro Alexandre de Moraes para debater abertamente o caso, mas até agora ao silêncio por parte de Alexandre de Moraes. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui a repercussão de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Arthur Lira, por enquanto, permanece em silêncio, assim como o ministro Alexandre de Moraes. Ô Paula, eu vou voltar aqui num ponto. O Elon Musk, o que ele fez foi expor o Brasil. O Brasil foi exposto mundialmente. O mundo está olhando para o Brasil desde o final de semana e perguntando o que é que está acontecendo no Brasil. O que aconteceu nas eleições no Brasil. Porque se for comprovado tudo o que o Elon Musk disse, a interferência de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que presidia o Tribunal Superior Eleitoral, portanto, presidia o certame. A interferência de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral no jogo, isso é um desequilíbrio do jogo. Então, houve um desequilíbrio durante o processo eleitoral no Brasil. Isso é muito grave. E aqui estou indo além da questão da censura. Censura e democracia não cabem na mesma frase. Isso é impossível. É impossível. Eu vou ler de novo a lista dos países, porque é importante que as pessoas que estão acompanhando saibam quais países não têm Twitter. Vamos chamar as coisas como elas são, falar o português da forma mais didática possível. Nesses 6 países que eu vou anunciar agora, não tem Twitter. Na Coreia do Norte, na Rússia, na China, no Irã, no Turcomenistão e em Mianmar. O Brasil não pode ser o 7º país dessa lista. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Os países ao nosso redor, que são países socialistas, nós temos as ditaduras cucarachas todas aqui ao nosso redor, isso não acontece. Na Bolívia tem Twitter.
Em outros países da América Latina, com ditadura, com socialismo, com comunismo, tem Twitter. Mas no Brasil talvez não tenha. Então o que o mundo está vendo é um Brasil com outros olhos, de uma forma diferente. E isso, evidentemente, provoca reflexos dentro do Brasil, dentro do nosso Congresso Nacional. Mas aí, para não me adiantar aqui no tema, nós vamos esbarrar numa figura, o senhor Rodrigo Pacheco. O senhor Rodrigo Pacheco é o presidente do Congresso Nacional. E a partir de agora, se ele não fizer nada, ele precisa ser chamado de cúmplice dessa ditadura do Supremo Tribunal Federal. Piotr. Vou fazer um exercício aqui, me permitam. Vamos imaginar que o senador Rodrigo Pacheco não saiba ler. Ele sabe ler, que ele não conheça o direito. Ele conhece o direito. Aliás, dizem-me, inclusive, um advogado brilhante. Mas vamos imaginar que ele precise ouvir exatamente isso que está escrito na Constituição. Eu vou insistir na Constituição. É esta Constituição dos brasileiros, feita por constituintes brasileiros, que é exatamente o que está defendendo o Elon Musk, em nome dos brasileiros, cujos brasileiros aqui, muitos já estão fazendo isso. Mas vamos lá. O artigo 220 diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o dispositivo nesta Constituição. Uma das observações é justamente vedar o anonimato. Os perfis tinham nome e dono, os que o Supremo e o ministro Alexandre de Moraes tinham lá solicitado para derrubar. Então não tinha anonimato ali. A Constituição já falou, bom, aqui está tudo bem. Vamos lá. Aí vem o inciso primeiro. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto exatamente no artigo 5º, que é exatamente o que diz a questão do anonimato. E, por fim, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. De novo, aqui um recado ao presidente do Congresso, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Não é ao Elon Musk que o senhor tem que explicar qualquer coisa, é aos brasileiros e, claro, dizer o que o senhor vai fazer com esta Constituição, porque, ao que sei, ela está ainda em vigência. Augusto. O Musk fez a pergunta que milhões de brasileiros se fazem. Por que tanta censura e agora adquirindo cada vez mais cores sombrias, né? Na censura do AI-5, eu vivi como jornalista, as coisas eram explícitas. O censor ficava na redação com a caneta vermelha ali dele, aquele lápis, né? Lápis grosso. Chegava aqui, isso não pode. Ele censurava. Claro que os jornais e revistas não podiam dizer, olha, ele censurou tal, ou o censor fez tal coisa. Aí tentava mostrar isso com receita de bolo, com a transcrição dos Lusíadas, etc. E tal. O leitor sabia que aquilo não era uma coisa feita por jornalistas. O que fez o Alexandre de Moraes com essa determinação, essa tentativa de fazer com que o Twitter ou o X assumisse o crime, né, contra a liberdade de expressão, mostra que ele sabe que é um crime contra a liberdade de expressão. Não é por acaso que o Hitler não assinou nenhum papel que tratasse do Holocausto. Não há um documento assinado pelo Hitler. Ele tratava do assunto em conversas e quem assinou alguma coisa era do segundo ou terceiro escalões. Ele não. Aqui é o que está tentando, foi o que tentou, foi a gota d'água, como diz o Musk, foi o que tentou o Alexandre de Moraes. E como ele sabe que é ilegal, como ele sabe que é inconstitucional, você atribui isso a um vago, né, a uma vaga violação das normas de uso, coisas desse tipo que você não sabe o que é. Por que ele não assume? Ele não assume. Isso aqui é uma mentira, é uma desinformação que resulta em tais e tais, está no artigo tanto de tal código, está no artigo tal da Constituição, não.
não justifica nada. É uma violência que não é fundamentada pelo ministro. E agora ele quis transferir. Isso aí é a mesma coisa que você ordenar ao Congresso que casse o mandato de um deputado de quem você não gosta. Mas assuma aquilo. Quem quer o deputado afastado é o Supremo. Mas é o Congresso que tem que fazer isso. É a mesma violência que ele tentou cometer. E a pergunta do Musk é uma pergunta singela, que é feita por qualquer pessoa que não entende por que acontece num outro país o que é impensável no dele. Os Estados Unidos são a democracia mais sólida do mundo. É claro, por que censura? O que está acontecendo aí? Eles estranham, mas os brasileiros, já milhões de brasileiros já tinham consciência disso e agora o mundo vai saber do que talvez os brasileiros saibam mais tarde por causa de quem? Dos jornalistas estatizados. Ontem foi um espetáculo. Eles noticiaram a coisa com a descrição possível, a descrição é uma palavra branda, nas redes. Ali, não sei o que, Musk, Moraes, inclui Musk no inquérito tal, etc. Quero ver o Moraes dar 72 horas para o Musk responder, né, de passagem. Agora é o seguinte, os jornais, O Globo, Estadão e Folha de São Paulo, li com lupa, não encontraram espaço para noticiar isso aí na primeira página. Nada. Zero. Você lê tudo que você pode imaginar. Ali até o problema do esgoto, da rede de esgotos de Manaus, que a gente conhece, não é novidade, que Manaus é muito mal servida pela rede de esgoto. Agora, meu Deus do céu, se há espaço para isso, para uma notícia velha, teria de haver espaço para isso. Por que não encontraram espaço? Porque eles sabem que o Alexandre está errado e porque a medida é indefensável. Indefensável. O que pode conseguir o Alexandre de Moraes, se ele acha que há um duelo e ele pode chegar a uma vitória, é o sumiço do X, do Twitter. Aqui, pois bem, não é só de política que tratam os usuários da rede. Não é. A política aparece lá no ranking dos 10 mais, dos assuntos mais tratados, política está ali embaixo, 7º, 8º. Os brasileiros tratam de tudo. Então ele vai atingir até os que são capazes de abrir um computador para mandar alguém para aquele lugar, para insultar todo mundo. Ele vai calar até os haters, né? Sim. Que vão ficar bravos também. Eu acho o seguinte, entrou numa roubada. Ele tem que discutir com o Musk agora. Ele não está defendendo a democracia. Esse discurso já encheu. Estamos defendendo a democracia. Se eu estou defendendo a democracia, eu topo qualquer debate. Qualquer debate. Agora, se o Alexandre de Moraes acha que não pode dar essa colher de chá a um americano que se mete aqui, fica o convite deste programa para que converse conosco sobre o assunto. Civilizadamente, queremos saber. Queremos saber quem tem razão. Tá? Prove que é uma ameaça à soberania nacional, que o que está sendo defendido é a liberdade. Coisa nenhuma. O que vem aí é mais censura, se deixarmos, mais censura já envolvendo a próxima eleição.